Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você. É uma alegria juntos podermos meditarmos no Evangelho. Hoje, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje vemos que Jesus exorta os discípulos, exorta também a cada um de nós. Não basta ouvir a palavra, é preciso escutar e guardar, e é necessário permitir que essa palavra penetre o nosso coração de tal modo que nos converta, de tal modo que nos cure, que nos liberte, que nos transforme. Precisamos ouvir, escutar, guardar a palavra em nosso coração e precisamos permitir que a verdade que ela traz, essa verdade que não muda com o tempo, com as modas, mas essa palavra que é única, que é uma pessoa, que é o próprio Cristo, o Verbo de Deus, feito carne, a palavra do Pai. Essa palavra precisa, sim, entrar em nossa vida. É preciso que nós acolhamos a palavra de Deus em nossa vida. E precisamos permitir que ela nos liberte, que ela nos cure. É preciso comprometimento, é preciso conversão, é preciso mudança de vida. Nós precisamos, sim, converter a nossa vida mediante aquilo que Deus nos traz por sua palavra, por sua igreja, e não querer adequar a palavra à nossa vida. É a nossa vida que tem que se adequar, que tem que se conformar, que tem que se configurar a Cristo palavra, a palavra de Deus, o Evangelho, os mandamentos, os ensinamentos. Hoje, infelizmente, muitas vezes, também nós queremos aderir a essa tentação de querer que a palavra de Deus, que os ensinamentos de Jesus, que a doutrina da igreja vá se adequando à nossa vida, ou seja, vá sendo modificada, vá sendo transformada, porque na verdade os tempos são outros. Não, meus irmãos, não é a palavra que deve se adequar à minha vida, mas a minha vida, que precisa de verdade se moldar por essa palavra, que precisa se transformar. Por isso, olhemos para nós, olhemos para a nossa vida e pensemos, sim, como está a nossa vida diante dessa palavra. Será que nós somos estes que estamos ouvindo a palavra com má vontade? Será que somos nós que não estamos vendo, ou não estamos ouvindo, ou não estamos compreendendo com o nosso coração?
ou não estamos permitindo que essa palavra nos converta e nos cure. Felizes os que olham e veem, os ouvidos que ouvem. Nós somos felizes quando ouvimos, quando vemos e quando permitimos que essa palavra, que é a verdade imutável, entre na nossa vida e nos converta, e nos cure, e nos liberte. Peçamos então nesse dia essa graça de que possamos ouvir com todo o nosso coração, permitir que a palavra de Deus hoje nos cure e nos liberte, e nos faça homens e mulheres novos. A nossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.